como eu consegui manifestar a vida que eu tenho hoje. Muito se fala sobre lei da atração, lei da vibração, você precisa sentir, você precisa vibrar, você precisa acreditar. Pode parecer besteira, mas não. Realmente, se você não acredita, quem vai? Mas isso é real. Se você não acreditar, como você vai fazer acontecer? Se você não se acha merecedora, como você vai fazer acontecer? Então, muitas pessoas neste momento do vídeo devem estar pensando agora, mas é fácil manifestar quando você não sai do zero, quando você já tem alguma coisa. Não. Eu manifestei literalmente do zero. Estou entrando no supermercado agora, e isso me fez lembrar que já teve uma época da minha vida onde eu tive depressão, fiquei mais de quase um ano sem trabalhar por conta da depressão, tomando vários remédios tarja preta, enfim. Uma época onde acabou comigo. Perdi familiares, enfim. Resumidamente, se eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. E aí foi acumulando o valor do aluguel, entre outras coisas, porque eu já morava sozinha. E eu tive que escolher o que eu ia comer para poder pagar o aluguel. Mesmo que eu fizesse algum serviço ou outro, ou tirasse o dinheiro da minha conta poupança, que estava sendo tudo pra me bancar, já que eu não estava mais trabalhando pela depressão. Então o que eu fiz? Nessa época, eu tinha que comprar um pacote, daqueles 3 pacotinhos em um, de cream cracker, pra passar a semana, tomando chá e aquilo. Porque eu não tinha como comprar mais nada. E eu lembrei disso agora vindo no supermercado, porque hoje eu não preciso olhar o preço de absolutamente nada. Tudo que eu quiser, vai jogando no carrinho. Simples assim. Mas eu manifestei primeiro, porque eu acreditei que eu podia sair daquela posição que estava me levando pro buraco, literalmente. Então, se você não acredita, já pula esse vídeo, porque ele não vai ser pra você. Primeiro passo é você realmente acreditar. Segundo passo, então, como eu disse, é você achar que merece. Mesmo estando no fundo do poço, no buraco, em depressão, cheia de remédio, eu ainda assim falava, eu mereço uma vida muito boa. Eu mereço ser alguém respeitada. Não consigo ser alguém respeitada nessa cama, chorando, cheia de remédios. Então, se você não acredita que você merece, então também esse vídeo não é pra você. Mas agora eu vou passar algumas dicas do que eu fiz. Pode até parecer clichê, mas nessa época que eu estava em depressão, eu ganhei da minha vizinha aquele livro O Segredo, que basicamente fala sobre a lei da atração. Eu devorei esse livro, li tudo, e aí eu comecei a me interessar e pensei, será que é real? Já tô na... Não custa nada tentar. Vi também, se eu não me engano, foi no YouTube. Referente ao livro, tem um vídeo da galera falando sobre manifestações, lei da atração e tudo mais. Assisti. Tudo que eu podia a respeito, eu ouvia, eu lia. E a primeira coisa que eu comecei a fazer era pegar imagens de coisas que eu queria e ficar visualizando. Mas, na minha cabeça, um jeito simples de fazer isso era nas redes sociais. Então, eu fiz um Instagram privado, fechado, porque a intenção não era ostentar, passar mentira para as pessoas, mas eu queria que aquilo se tornasse real, pelo menos na minha cabeça. Então, a forma que eu encontrei de tornar aquilo real era pegar imagens do Pinterest e fingir que era a minha realidade. Então, eu vou almoçar? Não importa se eu tô comendo biscoito de água e sal. Mas eu postava no meu story como se estivesse num restaurante super chique. Eu vou trabalhar? Eu postava como se estivesse dirigindo fotos aleatórias que eu gostava de carrão e tudo mais lá no Pinterest. Pegava lá e eu postava pra mim mesma. Lembrando, o Instagram era meu e era fechado. Não era pra ter seguidor, não era nada disso. E eu nem falava que aquela não era minha realidade. Eu não falava sobre lei da atração, não falava nada disso. Postava como se fosse minha realidade. Então postava que estava indo trabalhar de carrão, dirigindo uma Evoque. Na época, pra mim, isso era carrão. Hoje em dia, pra mim, eu não quero mais, porque eu já tive. Enfim, voltando ao assunto. E aí, tudo que eu ia fazer é como se fosse uma influencer. Tudo que eu ia fazer, eu postava. Só que na minha nova realidade. E por acho que uns 2, 3 anos eu acabei fazendo isso. Só que eu não percebia, porque eu estava inserida nesse espaço-tempo, mas que as coisas realmente iam melhorando. Minha vibração ia melhorando, eu ia me cuidando mais, né, da minha aparência, da minha própria depressão na época, tanto que eu saí dos remédios, o médico me indicou academia, comecei a focar na academia, comecei a ter uma alimentação melhor, um corpo melhor. As coisas realmente começaram, por conta da minha vibração, sair do nada, ir para o muito, começou a melhorar e as coisas realmente começaram a melhorar. Comecei a voltar a trabalhar aos poucos, em outras áreas, enfim. Então as coisas começaram a realmente a funcionar. E esses tempos atrás eu estava pensando, que eu falei a respeito disso com um amigo. E ele lembra da época, né, que foi até a época de uma das faculdades que eu fiz. Ele falou assim, eu lembro que você comentou que você fazia como se fosse um quadro dos sonhos, né? O que você gostaria, a casa que você gostaria, o carro que você gostaria e tudo mais. Na época, eu não tinha muita noção de quão detalhado precisava ser, porque eu não estava inserida nisso. Então eu sabia que eu queria ser rica, mas eu não sabia quanto precisava ter na minha conta, né? Pra que isso me trouxesse uma casa daquela, né, com direito a empregados e tudo mais, uma piscina daquela, não sabia quanto custava a manutenção, não sabia de muitos detalhes porque eu não tinha. Mas fui evoluindo, tive, né, tudo que eu precisava, casa própria, tudo. Tive, não tenho. Inclusive mais, casas de aluguel e tudo mais. Mas hoje eu consigo até precificar uma nova realidade, porque eu não parei de fazer isso. Eu continuo prospectando melhorias.
Porque pra mim não existe o conforto, zona de conforto. O meu conforto é estar cada dia melhor. Então, continuo fazendo essas prospecções. Mas falando com esse meu amigo, lembrando desse quadro dos sonhos, que ele lembra disso e tal, que eu fazia, eu falei, gente, olha que incrível. Os restaurantes que eu colocava lá, né, que eu estava, hoje realmente eu estou. As viagens, eu vou pra Punta Cana, eu vou pra não sei o quê. As viagens, realmente, eu faço. E era uma coisa que era mentira, né? Fingia ser, fingia estar, fingia ir. Os carros, já tive, hoje não quero aqueles. Prospectei outros, conquistei os outros que eu queria e assim por diante. Mas é incrível como tudo aconteceu. Porque realmente aconteceu. Então, se você quiser levar minha dica pra frente, comece a mudar sua mentalidade. Faça um Instagram mesmo que for só pra você, fechado. Como se você tivesse várias pessoas vendo. Não tem problema que ele é só seu, só pra você. Começa a postar. Como que vai ser o seu dia a dia no seu eu do futuro? Eu duvido que não vai dar certo. Se você desistir, não vai dar certo. Lembra que eu falei que eu fiz isso por anos? Se você não desistir, depois você volta aqui pra contar.